Olá, queridos irmãos, que alegria ter você aí do outro lado, e estou muito feliz por ter a oportunidade de estar aqui e pregar para você, viu? É sempre muito bom, e é sempre muito bom receber os retornos dos amigos, viu? Louvo a Deus aí pelos retornos no WhatsApp, né? Os inscritos no canal, que legal, é bom ter você, viu? Estou muito feliz por este momento gostoso que nós estamos vivendo aqui. Lembrando você, nós estamos numa série, esta série é de 5 capítulos, né? 5 vídeos, 5 episódios, como você queira chamar. Esta série, o tema dela é sobre aliança com Deus. Nós tivemos o primeiro episódio, a primeira mensagem, o primeiro vídeo, falando sobre a história de Noé, né? Interessante, irmãos queridos, que Noé foi um homem que confiou na aliança que fez com Deus. Interessante que resultado da confiança de Noé foi a salvação da sua casa. E impressionante que Deus se demonstra presente na vida de Noé. Você, só recapitulando aquilo que já estudamos à luz da palavra de Deus, resultado da aliança e da fidelidade de Noé com Deus, Deus foi com Noé antes do fim do mundo, durante o fim do mundo e depois do fim do mundo. Interessante, né? E quando a arca pousou no cume de Ararat, Noé desceu com a sua família, ofereceu um sacrifício a Deus, simbolizando ali a plena consciência dele da libertação de Deus, né? E grato por Deus ser fiel nas suas promessas. Que bênção, que história linda. Sabe, queridos irmãos, a Bíblia nos apresenta aqui muito sobre a história depois do Ararat. A Bíblia diz que Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, receberam uma missão de ser fecundos, de multiplicar, encher a terra. E a Bíblia nos diz que eles saíram e edificaram cidades e foram cumprir aquilo que Deus havia dito. E edificaram cidades. E no momento da história nós vemos ali que os homens, eles já estavam se distanciando de Deus, da sua palavra. Existe aqui no Gênesis, né, relatado por Moisés, poucos detalhes da história, mas o que se entende quando você olha aqui para esse contexto de Babel, da confusão que havia ali, né, do povo em querer subir mais alto, mais alto, mais alto, para ser igual a Deus, e Deus confundiu a língua dos homens. Você conhece bem a história desse período, mas impressionante que logo após este período, há algumas evidências arqueológicas, né, de cidades que vieram resultado desse momento aqui, após a arca ter pousado no cume do Ararat. A Bíblia mostra para nós esta história meio que resumida, né, do ato da arca parar no Ararat até o momento em que entra Abraão, personagem de hoje, que nós iremos estudar. A Bíblia nos diz, irmãos, que havia uma grande confusão, havia uma dúvida, uma sedição no meio do povo. O povo tinha aqui já crescido, já havia muitas pessoas, e no entanto a palavra de Deus nos diz que Deus precisava continuar a caminhada que começou lá antes do dilúvio. No dilúvio ali, antes do dilúvio com Noé. Essa caminhada para Noé foi dentro de um barco e ela continua. Só que Deus entende, quando olha para a condição do mundo, né, que o homem estava cômodo com a situação que estava vivendo. Estava se sentindo, né, no direito agora de conquistar o mundo e etc. E a história nos diz, irmãos, que Deus, ele olha para este povo e não encontra uma identidade religiosa que fizesse uma ligação entre ele e o povo. O povo estava promíscuo, o povo estava entregue a deuses que criavam naquela região da Mesopotâmia. A Bíblia nos diz, irmãos, que 3 cidades aparecem em cena, e a primeira delas é a cidade de Edenu. Os arqueólogos vê já nas escavações em Edenu zigurates, templos. Interessante que a palavra Edenu é uma referência ao Éden. Interessante que eles tinham uma visão de querer lembrar do Éden, de Deus. No entanto, já em Uruk, os arqueólogos dizem encontrar ali templos pagãos. Por exemplo, o zigurate era uma forma de adorar
Ra, o Deus Sol, né? Que é adorado lá no Egito depois. Muito bem, amados irmãos, a história nos diz que o contexto em que vivia o Abraão, o personagem bíblico que nós iremos estudar aqui em Gênesis capítulo 12, era um contexto de entregue à idolatria. Terá seu pai era um homem que era idólatra e tinha deuses na sua casa. Deus olha e vê Abraão, como um dia viu Noé, e diz: eu tenho um chamado para você, Abraão. E Deus chega no capítulo 12 de Gênesis, você conhece essa porção bíblica poderosa. Então disse o Senhor a Abraão: saia da tua parentela. Abraão, aqui não é lugar para você e para sua fé, para sua família. Abraão, saia da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe, Abraão, você vai caminhar aí pelo deserto, por este mundo, mas Abraão, o meu pacto com você é de fazer de você uma grande nação, uma nação minha, uma nação que me pertença, uma nação que me obedece de boca, de coração, e que coloca a sua vida à disposição para que eu possa usar e trabalhar. Olha que impressionante, né? A Bíblia diz, irmãos, que Abraão deixa a sua casa. Imagine a cena. Abraão não saiu, ele, a esposa, e uma mala ou, quem sabe, uma carroça, não. Abraão saiu com tudo que possuía para caminhar num deserto incerto, mas confiando na promessa de Deus. Abraão caminhou e caminhou ao lado do seu sobrinho, ao lado dos seus pastores, ao lado do exército que havia na sua casa, ao lado dos seus rebanhos de camelos, rebanhos de ovelhas, e Abraão vai em direção à promessa que Deus havia feito. E sabe, queridos irmãos, Abraão firma uma aliança com Deus. E Deus olha para Abraão e se encanta ao ver a dedicação, o amor, o carinho de Abraão, a decisão de Abraão. Deus fica feliz com a fé que vem em Abraão. E aqui a gente já pode começar a tirar lições para a nossa vida. Deus se encanta, se alegra quando vê um cristão positivo, um cristão pronto a dar resposta que Deus quer ouvir de nossos lábios pela fé, irmãos queridos, como um dia Abraão respondeu. E Abraão caminhou de maneira incerta, levando tudo que tinha, arrastando aquele monte de coisas pelo deserto. E a Bíblia diz que essa caminhada representava a sequência daquela caminhada iniciada lá no Éden, aquela caminhada, iniciada lá com os antediluvianos. Uma caminhada de permanência, de sequência de um povo que se chama pelo seu nome. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Abraão, ele caminhou. Abraão teve quedas nesses caminhos. Abraão vacilou como você vacila, como eu vacilo, como nós erramos. Mas Abraão nunca se esqueceu da aliança firmada com Deus, da promessa firmada com Deus. No caminho, Abraão foi abençoado por Deus. Abraão honrou a Deus, colocando aquilo que pertencia a ele provando ali, né, diante do sacerdote Melquisedeque, a sua fidelidade por meio dos dízimos, das ofertas. Impressionante como nós encontramos um cristão perfeito, né, um cristão que Deus se alegra, que Deus fica muito feliz. Mas chegou um determinado ponto na vida de Abraão, queridos irmãos, que Abraão cometeu um grande vacilo, e Abraão se entregou ali à proposta sedutora da sua esposa. Ela é estéril, não tinha condições de ter filho, e Deus havia prometido que ele seria pai de uma grande nação. Mas ser pai de uma grande nação, como se não tem filho? A esposa tem a madre cerrada, a esposa é estéril, a esposa tenta dar um jeitinho. Aquela serva que veio ali daquele contratempo que houve com o faraó, né? Agar, é inserida na história, e ela tem um filho com Abraão, e ela é incorporada à família de Abraão. E, irmãos, e traz uma divisão no meio do povo de Deus. Impressionante. Mas Abraão, ele permanece fiel a Deus, fiel aos seus princípios, e Deus cumpre a promessa. Deus sempre cumpre todas as promessas que faz para você e faz para mim. Sabe o que acontece? Deus faz de Abraão pai, mas pai de um filho, não de um jeito, mas pai do filho que ele esperava que Abraão fosse. E vem Isaac alegra o coração de Abraão, e em dado momento ali, você sabe, no capítulo 22, Deus diz assim: Abraão, está feliz com o filho? Abraão, é o seguinte, sobe lá no Monte Moriá. E lá no cume do Monte Moriá, Abraão, olha que história, né, irmãos? Que emoção, drama, né? Você vê ação, você vê tudo aqui na história de Abraão.
E de repente Abraão sobe no Moriá. E antes de chegar para iniciar a sua subida no Moriá, ele olha para os pastores, para os seus servos e diz: fique aqui, por favor. Você vê isso no verso 5 do capítulo 22. Eu vou subir com o moço, nós vamos subir, oferecer o sacrifício e voltar. Só que veja bem, quando Isaac olhou, ele disse: mas espera aí, vamos oferecer que sacrifício? Lá em cima não tem cordeiro. O cordeiro geralmente nós carregamos conosco e aqui não tem nada, só tem eu. E quando chega lá, Abraão pede para Isaac levantar o altar. Você conhece a Bíblia? E ele monta o altar, ali estende-se a lenha. Abraão coloca o seu filho sobre a lenha, levanta o cutelo. E no momento que está descendo, Deus diz: Abraão, provastes para mim que és um homem de palavra. Olha ali o cordeiro. Abraão pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro e desce do Moriá feliz, cumprindo aquela fé, aquela promessa que ele tinha no seu coração. Abraão é um pai da fé. Não é por isso que o nome dele Abraão, é caracterizado como o pai da fé. Sabe, queridos irmãos, esta aliança firmada entre Abraão e Deus é uma aliança eterna, é uma aliança única. Aliança significa um compromisso que não tem fim. A palavra berit é a mesma palavra usada para pacto, concerto, né? Essa é a palavra para aliança. Eu me lembro o dia em que a minha esposa colocou essa aliança no meu dedo. Foi no dia 27/3/2005, lá na igreja central de Joinville, Santa Catarina. Lá estava o pastor Érico, pronto para começar o sermão, para dar a bênção. E ali ele deu a bênção. Me lembro muito bem desse dia. Não me esqueço desse dia. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas sabe, queridos, essa aliança firmada com a minha esposa ali em Joinville, Santa Catarina, no dia 27/3/2005, ela representa um concerto, um pacto, semelhante ao de Abraão. Nós, irmãos, precisamos parar para pensar um pouquinho como tem sido as nossas alianças, os nossos pactos com Deus. Quantas das vezes somos permissivos como homens? Nos entregamos aos prazeres desse mundo, às comodidades desse mundo e nos esquecemos da aliança com Deus. Somos permissivos do mundo entrar em nossa vida e nós, muitas das vezes, não levantamos para o mundo o estandarte que um dia Abraão levantou de uma aliança eterna, de um pacto firmado com Deus com propósito. Sabe como está a sua aliança? Eu queria lhe fazer essa pergunta neste momento. Eu queria dizer para você: tem você honrado a sua aliança firmada com Deus? Ou tem você vacilado no caminho e tem quebrado a aliança? Talvez porventura esteja falando para alguém nesse momento que está distante de Deus. Sabe, Deus sonha com o seu retorno.